Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é quarta-feira. Muito bem, que o Senhor nos ilumine, que o Espírito Santo desde agora possa vir sobre nós, possa nos dar verdadeiro entendimento sobre o Santo Evangelho de hoje. Que de fato, logo cedo, nesse amanhecer de um novo dia, o Senhor nos conduza, nos oriente, nos forme, nos dê sabedoria. Amém. Muito bem, é um texto bastante conhecido. Jesus, ele encontra dois de seus discípulos que estão indo para Emaús. Eles estão profundamente arrasados. Eles estão sem esperança, sem alegria. Uma grande desilusão tomava conta do coração deles. É que eles tinham visto Jesus morto na cruz. E Jesus era a esperança deles. Eles tinham total certeza de que Jesus iria fazer uma grande revolução em Israel, que Jesus de fato era aquilo que eles estavam esperando. Mas quando viram Jesus pregado e morto na cruz, eles se perderam. A desilusão tomou conta. Não havia mais fé, não havia mais esperança, não havia outra coisa que não fosse desilusão. Uma dor imensa tinha tomado conta do coração deles. A esperança tinha desaparecido. E quando a esperança desaparece, tudo fica escuro. A alegria desaparece. Então Jesus encontra esses dois discípulos que estão indo para Emaús. Eles estão fazendo o caminho de volta de Jerusalém para Emaús. Jesus percebe que eles estão muito arrasados. Então, se aproxima deles e ele mesmo pergunta, ele mesmo dá o primeiro passo para o amor. E pergunta para eles: rapazes, vocês me parecem muito tristes, abatidos. Alguma coisa aconteceu? E eles então dizem para Jesus: mas veja bem, você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? Não sei, digam. É que nós andávamos com Jesus de Nazaré e nós achávamos que ele seria a nossa esperança, a esperança de Israel. Mas os chefes religiosos tramaram a sua morte e hoje então nós já contamos 3 dias de sua morte. Tudo acabou, toda a nossa esperança acabou. Eles eram discípulos de Jesus, mas não tinham nenhuma recordação do que Jesus lhes tinha dito: eu vou ressuscitar ao 3º dia. E aí Jesus escuta com toda a paciência e começa a dizer para eles, a mostrar pelas Sagradas Escrituras tudo o que as Sagradas Escrituras diziam a respeito do Messias. E imagine o próprio Jesus explicando as Escrituras. E Jesus ia explicando as Escrituras e eles iam ficando fascinados e eles iam se dando conta de que tudo tinha um sentido, de que tudo que Jesus tinha passado, de fato, as Escrituras já tinham dito. E eu sei que quanto mais Jesus falava, mais eles ficavam encantados e o coração deles ficava ardendo. De maneira que, num dado momento, parecia até que a tristeza tinha ido embora. Mas aí
chegaram até Emaús e Jesus fez de conta de que ia adiante, mas eles insistiram para que Jesus permanecesse. E Jesus permaneceu. Já estava tudo escrito. Jesus sabia muito bem o que ia acontecer e o que ele deveria fazer. Então, aceitou o convite deles, entrou e na hora da refeição, Jesus repetiu a cena da mesa. Ele pega o pão, ele agradece e ele parte. E quando Jesus partiu o pão, eles não tiveram mais dúvida alguma. É o Senhor. Eles reconheceram Jesus no modo de partir o pão. Só Jesus partiu o pão daquela forma. Há coisas que só Deus faz. Há coisas que a gente já sabe. Isso aqui é Deus. Há coisas que ninguém precisa me dizer. Eu sei, foi Deus. Há coisas que ninguém precisa me provar. Eu sei que foi Deus. Porque daquele jeito que foi feito, só Deus. Com aquele amor, só Deus. Irmãos, este evangelho é tão lindo. E quanta coisa nós podemos aprender. Quanta coisa nós podemos aprender. Vejam a pedagogia de Jesus. Ele chega, ele se interessa por aqueles dois que estavam tristes e abatidos. Ele dá o primeiro passo para o amor. É ele quem procura conversar. É ele que provoca o diálogo. Depois é ele que com toda a paciência os escuta e depois vai explicando tudo, sem juízo, sem julgamento, dando ao outro a possibilidade do outro perceber as coisas. Só um bom mestre faz isso. Só um bom pedagogo entende que cada um tem seu tempo, que cada um precisa disso ou daquilo outro para poder chegar aonde precisa. E Deus sabe perfeitamente o que é que cada um de nós precisa. Deus sabe muito bem como é que Ele chega até nós. Nós também temos que pedir a Deus a graça de sabermos chegar junto das pessoas. Nós temos que dar o primeiro passo. Não podemos estar esperando que o outro venha, como se o outro tivesse a obrigação, porque o outro errou, porque o outro não sei o quê. Quem ama dá o primeiro passo, quem ama vai à procura, quem ama provoca. E Jesus fez exatamente isso. E depois de ter mostrado, através das Sagradas Escrituras, tudo que o Messias devia sofrer, Jesus dá o golpe final, que é o partir do pão. Aquele jeito próprio de Jesus. Aquele jeito próprio do Senhor de partir o pão. Na sua vida, você já consegue perceber quando é Deus? Na sua vida, você já consegue perceber quando não é Deus? Na sua vida, você consegue perceber quando aquela pessoa não é de Deus? E quando aquela pessoa é de Deus? Na sua vida, você já consegue perceber os toques de Deus, os sinais de Deus? Ou você acha que tudo é coincidência, coisas do destino? Você consegue ou não ver os toques de Deus, os sinais do Senhor? Como é importante tudo isso. Como é importante. Muito bem, hoje o Senhor está nos chamando a caminhar com Ele. E Ele está nos dizendo que, se nós deixarmos, Ele nos explica as Escrituras. Ele nos explica aquilo que a gente precisa aprender para a gente não mais duvidar. Os discípulos de Emaús
embora tivessem ouvido de Jesus que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, se esqueceram e estavam dominados pela tristeza, pela desilusão. Mas Jesus resolve tudo isso, mostrando pelas Escrituras tudo o que já era esperado. E então os olhos deles se abriram. Espero que também hoje os nossos olhos se abram, ou que pelo menos a partir de hoje queiramos que os nossos olhos se abram. Deixemos, pois, Jesus caminhar conosco. Deixemos que Ele nos explique tudo do jeito que só Ele sabe fazer. E aí, nossos olhos ficarão iluminados, nossa inteligência ficará iluminada. Que possamos dizer, como os 2 discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor. É tarde, o dia termina. Fica conosco, Senhor, e não nos deixes, porque sem Ti nós não podemos viver. Fica conosco, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.